Olá, meu nome é Flávia Rissaia e junto com o professor Dr. José Roberto Nogueira, fizemos o trabalho intitulado Generalização do conceito de funções contínuas para um espaço topológico. A topologia é importante como guia em várias outras áreas de estudo, além da matemática. Uma questão central da topologia geral é o problema da continuidade. Este trabalho tem por objetivo mostrar como se caracteriza uma função contínua em um espaço topológico qualquer. Temos a seguinte definição de topologia. Dado o conjunto E não vazio, considere a coleção tal de subconjuntos de E. Dizemos que essa coleção é uma topologia sobre E se e somente C valem. Primeiro, o conjunto vazio e o conjunto E pertence a tal. Segundo, a interseção finita de conjuntos de tal pertence a tal. E terceiro, a união de uma família qualquer de conjuntos de tal pertence a tal. O par E tal é chamado de espaço topológico, os membros de tal são chamados de conjuntos abertos e os elementos de E são chamados de ponto. Como exemplo, temos a topologia caótica, a topologia discreta, a topologia induzida e a topologia coenumerável, que satisfazem os axiomas da definição. Continuidade. Sejam E1 tal 1 e E2 tal 2 espaços topológicos quaisquer. Uma função f de E1 e E2 ela é contínua no ponto P em E1 se, dado um aberto G em tal 2, f de P pertencente a G, existe um aberto H em tal 1, de modo que P pertence a H e f de H está contido em G. Se f é contínua em todos os pontos de E1, então f é contínua. Exemplo. Seja em E a topologia tal, descrita dessa maneira. A função f de E em E, dada por f de A igual a B, f de B igual a C e f de C igual a A, ela é contínua nos pontos A e B, mas ela não é contínua no ponto C. De fato, os abertos que contêm f de A igual a B são os conjuntos E, conjunto formado por B e o conjunto formado por AB. Tomando no domínio o aberto H, formado pelo ponto A. Então, f de H é igual ao conjunto formado pelo ponto B, que está contido nos três abertos que contêm B. De modo semelhante, se mostra que f é contínua em B. Mas f é descontínua em C, pois tomando o aberto que contém f de C, que é o conjunto formado por A, e tomando no domínio o aberto que contém C, que é igual ao conjunto E, tem-se que E é igual a f de E, que não está contido em G, pois G é igual ao conjunto formado por A. Proposição. Uma função f de E1 e E2 é contínua se e somente se a imagem inversa f-1 de G de qualquer aberto G do espaço E2 é um conjunto aberto em E1. Exemplo. Sejam E tal 1 com a topologia caótica e E tal 2 com a topologia discreta. A função identidade, que vai de E tal 1 até E tal 2, definida por id de x igual a x, ela não é contínua. De fato, se a gente tomar o subconjunto A não vazio como um aberto de tal 2, então a imagem inversa id-1 de A é igual a A, que não é um aberto da topologia caótica, pois a topologia caótica admite como aberto apenas o conjunto vazio e o próprio conjunto E. Logo, com essas topologias, a função identidade não é contínua. Num espaço métrico, a continuidade da função no ponto equivale à continuidade sequencial nesse ponto. Mas será que isso também vale se tomarmos os espaços topológicos? A resposta é não. E antes de demonstrarmos essa afirmação, vemos a seguinte definição. Sejam E1 tal 1 e E2 tal 2 espaços topológicos quaisquer. Uma função f de E1 e E2 é sequencialmente contínua no ponto P em E1 se, para qualquer sequência xn de pontos de E1 que converge para P, a sequência das imagens f de xn converge para f de P. Então, temos o seguinte exemplo. A função f de R em R2, definida por f de x igual ao par ordenado xx, considerando sobre R a topologia coenumerável e em R2 a topologia usual, é uma função sequencialmente contínua, porém f não é contínua no ponto P. De fato, uma sequência convergente em R, nesse caso, é do tipo x1, x2, p, p. E assim, a sequência das imagens é x1, x1, x2, x2, p, p, que converge para p, p, que é igual a f de p. Logo, ela é sequencialmente contínua. Porém, ela não é contínua no ponto P, pois, tomando uma bola aberta de centro f de p e raio epsilon,
E se H é os reais menos o conjunto formado por A1, A2, ele é um aberto que contém P, já que o complementar de H ele é inumerável. Então, a imagem f de H é formada por todos os pontos da reta y igual a x, exceto os pontos A1, A1, A2, A2. E, portanto, f de H não está contido em G. Neste trabalho, definimos função contínua entre espaços topológicos e comparamos algumas propriedades com funções contínuas em espaços métricos. Esses espaços são vistos no curso de licenciatura, porém os espaços topológicos geralmente não são vistos. Esses dois espaços são estudados no programa de formação complementar, que é muito importante, pois além de pesquisar e estudar além dos conteúdos da graduação, a gente exercita a transição do pensamento em linguagem matemática. Essas são as nossas referências e muito obrigada.